encarnado, o ribeiro pelo qual não se podia passar. Muito obrigado. Os irmãos podem sentar? Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar com os irmãos, sendo essa a segunda vez. Eu fiquei maravilhado na primeira vez que eu vinha nesse lugar. Aqui estava cheio de pessoas fervorosas, animadas, na festividade do ano passado. Eu conheci esse lugar porque eu vi as pessoas falando de vocês, em cunho de louvores a Deus, em cunho de grandeza a Deus, pelas vossas vidas. Quando no ano passado Deus me presenteou com essa oportunidade, foi um grande presente para mim. Há um mês atrás, pastor Edilson, ele nos convidou para estarmos aqui, e grande foi a alegria do meu coração de rever os irmãos. Já agradeci aqui em off ao pastor, e estou agradecendo em público mais uma vez pela vida dele, pela vida da esposa dele. Eu louvo a Deus pela vida desse casal, e também eu louvo a Deus pela amizade que nós temos. Quero também fazer menção e louvar a Deus pela vida do pastor Jurival, pastor presidente, né, dessa obra. E nessa manhã estamos honrando também com a sua presença. Sei que o mesmo é cheio de atividades, e deixou as suas atividades para estar aqui nessa manhã, louvando a Deus com a sua presença aqui. Quero apresentar também meu colega Paulo, que também cheio de ocupações nessa manhã, mas me fez companhia ali para vir conosco. Deus abençoe, irmão Paulo, em nome de Jesus. Meus irmãos, interessante que durante esse mês eu tenho debruçado sobre o tema que me foi sugerido. Eu aprendi muitas coisas desse tema, mas quando eu cheguei nesse culto aqui nessa manhã, nessa atmosfera de adoração, eu não estou desatento ao culto, eu estou atento ao culto que Deus está falando através dos hinos cantados. Eu queria pedir ao pastor Edilson, se ele me permitir, e ao pastor Jurival, eu queria que essa jovem, se o nome dela, qual é o seu nome? Como? Karine, que eu louvasse a Deus depois da mensagem. Você me permite? Pode ser? Se não for cômodo, tá bom? Então, minha irmã, eu sei que é queima-roupa aí, mas se vira no sim, tá bom? Bem, gente, nessa manhã eu vou tomar de vocês 40 minutos. Dos 40 minutos que nós temos, nós queremos falar sobre mergulhando nas águas do Espírito. E dentro desses minutos que nós vamos falar, 40 minutos só, e eu vou devolver o microfone a quem é por direito, e aí a irmã engrena aí louvando a Deus para terminar louvando ao Senhor. Li um texto que aparentemente é meio complicado para quem lê pela primeira vez, mas é necessário retroceder aqui há alguns tempos antes desse livro ora lido e escrito. A Bíblia conta que Deus avisava através dos seus profetas Jeremias, Isaías e tantos outros que a nação de Israel, se não se consertasse, a mesma seria invadida, dominada e possuída por um outro rei. No ano 586 a.C., essa época, Nabucodonosor invade Jerusalém. Ao invadir Jerusalém, ele leva cativo ao cativeiro cerca de 10.000 pessoas. E nessa leva, Ezequiel está também incluído entre os cativeiros que são levados à Babilônia. Certo é, senhoras e senhores, que quando Nabucodonosor sai com seu exército, ele deixa para trás feridos, doentes, mortos e os fracos em Jerusalém. Ele queima os muros, derruba os muros, queima as portas dos templos, queima as casas que estavam ali, faz uma tragédia e deixa Jerusalém desolada. Ezequiel estava sendo treinado, orientado, ensinado para ser sacerdote em Judá, porque o mesmo era da tribo de Levi e tinha as características peculiares para ser um sacerdote. Mas com a entrada de Nabucodonosor, os protocolos foram quebrados. Os planos de Ezequiel como sacerdote não teve como exercer essa função. Certo é que ele estava no rio chamado Rio Quebar, e de repente o céu se abre e Ezequiel, ele tem divinas revelações. Quando a gente pega o livro de Ezequiel, ele tem cerca de 48 capítulos. Dos 48 capítulos de Ezequiel, e ele está dividido entre partes históricas, partes proféticas e partes também de enigma. E nesse texto, no capítulo 40 até o 48,
Deus abre o leque da revelação e vai descortinando os seus planos ao profeta Ezequiel, e começa a dizer Ezequiel que Deus ia restaurar a nação de Israel, na cidade de Jerusalém. Nesse texto que acabei de ler, capítulo 47, nós lemos aqui que Ezequiel está tendo uma das suas visões essas, senhoras e senhores, que ele vê o grande templo de Jerusalém restaurado, belo, suntuoso, e de repente, segundo a mesma visão, ora lida nesse texto, diz que uma água desce do trono, e essa água vai passando pela nave do templo e dessas escadarias, e quando Ezequiel estava olhando, aparece um ancião de dia, um anjo, e na sua mão tem uma cana de medir. A cana mede 1000 côvados, cada côvado, segundo os dados babilônicos, media 45, 50 centímetros. Se fosse judeu 45 centímetros, vamos arredondar para 50, então 1000 côvados daria cerca de 500 metros que estavam ali. Nessa medida, ele mede esse período e ele pede para que Ezequiel ande sobre aquelas águas. E quando ele começa a andar pelas suas águas, as águas estavam nos seus arteiros, mediu mais 1000 côvados e a água deu no seu joelho. Ele percebe que a visão continua, mediu mais 1000 côvados e a água dava no seu lombo, mediu mais 1000 côvados, e ele disse na sua fala, no versículo 5, que nós lemos, a água era tão profunda que ele não conseguia mais andar, teria que ser água como nado. No verso 6, o verso 7, o verso 8, descreve que quando essas águas vai passando pelo ribeiro, nas margens do rio, aonde a água passava, as plantas ficavam verde, um verde florescente, um verde agradável, e as plantas eram renovadas. Senhoras e senhores, na manhã desse dia eu vos afirmo, eu creio que essas águas, nessa visão do profeta Ezequiel, não é outra coisa senão a pessoa do Espírito Santo. Mas, irmão Jean, como é que o Senhor pode confirmar isso? Que essa passagem, ora lida, refere-se à pessoa do Espírito Santo. No seminário sempre ensino que um dos princípios de interpretar a Bíblia interpreta a própria Bíblia, é um dos princípios de uma disciplina chamada hermenêutica, disciplina essa que ajuda os seus leitores a entender a Bíblia e compreender as passagens das Sagradas Escrituras. E uma das recomendações dessa disciplina é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sendo assim, ouçamos agora o testemunho da Bíblia, aonde a mesma fala que essas águas representam o Espírito Santo. Senhoras e senhores, quem abre a Bíblia no capítulo 3, o verso 18 do livro de Joel, no versículo 18 está dizendo: e há de ser que eu derramar os montes destilarão mosto, e todos os rios de Judá sairá um rio que regará toda a cidade de Setim. Está escrito na Bíblia Sagrada, no livro do profeta Isaías 44, e o verso de número 3 dizendo: e há de ser que derramarei água sobre sedento, rios sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua descendência e a minha bênção sobre a tua posteridade. Senhoras e senhores, eu estava lendo a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo número 37 e o verso 25, está escrito, a Bíblia fala: e derramarei água sobre vós, e ficareis puro de todas as vossas imundícias, do vosso ídolos vos purificarei, tirarei o coração de carne de vós, tirarei o coração de pedra de vossa carne, e colocarei o coração de carne no vosso, tirarei o vosso espírito, e colocarei o meu espírito para que guardei os meus estatutos, meus juízos e os meus mandamentos. Senhoras e senhores, mas quando eu abro a Bíblia no Novo Testamento, logo entendo que essas águas aqui representam o Espírito Santo. No capítulo 4 do livro de João, e o verso número 13, o verso 14, Jesus está diante de uma mulher que recebe o nome conhecido por nós como mulher do tanque de Betesda, do tanque samaritano. Aquela mulher, Jesus disse: dá-me água de beber. Ela disse: o poço é fundo. E Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem pede água a ti, tu me pediria água e eu te daria água que joga para a vida eterna. Aleluia, digo eu também, porque em João capítulo 7, o verso de número 30
34 está escrito: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do vosso interior. Quem nessa noite, senhoras e senhores, nesta manhã, nós ouvimos aqui, me perdoe se eu estou sendo enfadonho, mas para terminar essa sequência, para provar aos irmãos que essa visão aqui, que ora lida, representa o Espírito Santo, eu vou citar o último versículo da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 22 e o verso de número 17 do livro que recebe o nome de Apocalipse. É bom saber, a palavra Apocalipse vem no vocábulo grego chamado Apocalipse, que significa revelação, trazer à tona o que está oculto ao conhecimento de todos. Sendo assim, no verso 17 está escrito: a Espírito e a noiva diz: vem, e quem ouve vem, e quem tem sede beba de graça da água da vida. Nesta manhã, quem vai beber dessa água, levante a mão e glorifique ao Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. A Bíblia fala, senhoras e senhores, que ele tem essa visão, e nessa visão ele vê um ancião de dia medindo 1000 côvados, e manda que o profeta Ezequiel anda sobre essas águas. Conforme vos disse há pouco instante, as águas estavam dando nos seus artérios. A palavra artérios é uma palavra talvez não muito conhecida pelo público presente, mas vamos trocar essa palavra por outra: o nosso tornozelo, mas preste atenção que a palavra está dizendo que molha as plantas dos pés. Na palavra pés, no entendimento do judeu, significa todo o seu jeito de andar, todo o seu jeito de caminhar. Vejamos então aonde se aplica isso. Numa Bíblia Sagrada, no Salmo de número 37, o verso 22, está escrito: aleluia, os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Logo entendo, o profeta está caminhando em água que é regida pelo Espírito Santo. O que vem na minha mente, senhoras e senhores, pelo que a Bíblia me dá a entender, é que o Espírito deve andar segundo a vontade do Espírito Santo. Como seria isso, irmão Jean? Antecedendo a minha fala, eu vi as pessoas lendo o livro mais lido nessa manhã, foi o livro de Gálatas, foi citado também pelo jovem, no capítulo 5, o verso 22, dizendo os frutos do Espírito Santo. Mas me permita nessa hora dizer, no capítulo 5 de Gálatas, o verso de número 16, o verso de número 18 e o verso de número 25, nós encontramos 3 direções do Espírito Santo. Está escrito no capítulo 5, o verso 16, dizendo: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O verso de número 18 dizendo: se está em Cristo, nem o Espírito de Deus está em Cristo, o Espírito do Senhor dominará sobre vós. No verso 25 ele fala que o Espírito de Deus nos trará a vida se andarmos dele. Atenção, senhoras e senhores, quem anda na presença do Espírito Santo não anda em qualquer lugar, ele anda na casa, na orientação do Espírito. Ele não anda na festa, no baile funk, mas aonde está a presença de Deus, ali a sua alma se regocija, dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor. Quem estiver sentindo a presença dele, faz barulho e adora a Deus na manhã desse dia. Meus irmãos e minhas irmãs, para que entendam, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A nossa Trindade Santa que nós cremos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando eu me refiro de água, tão somente o Pai, como o Filho e como o Espírito Santo, ele se identifica como água. Vejamos então como isso acontece. No livro de Jeremias capítulo 2 e o verso 13, Deus disse: o meu povo fez 2 maldades, ele abandonaram a mim, que sou água viva, e construíram cisterna rota, seca, vazia, sem água, só lama. A Bíblia fala no livro de Salmo 42, dizendo que Deus é água. No verso 1 e o verso 2, dizendo: assim como o servo brama pelas correntes dos rios, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus, quando entrarei em sua presença. Agora Jesus, senhoras e senhores, também se identifica como água. No capítulo de número 4, que acabei de citar, o verso 13, o verso 14, Jesus se identifica como água viva. O Espírito Santo também é essa água viva que nós apresentamos há pouco
pouco instante. Aqui nesta manhã, nós somos guiados pelo Espírito Santo, e quem é guiado pelo Espírito não anda confundido com coisa alguma. É Deus que nos orienta. Nessa manhã eu tenho uma palavra para você, mas me responda nessa hora: quem de vocês aqui está sentindo que o Espírito de Deus está nesse lugar? Levanta a mão e dá glória para eu ver qual é a tua aleluia. Interessante que nessa manhã eu vi a irmã Carla se levantando e indo ao casal e fazendo oração, e ali uma intimidade entre ela e Deus. Mas para ver essa comoção foi necessário o impulso do Espírito Santo para conduzir. E nesse lugar eu quero lhe falar algo interessante. Eu fui pregar uma inauguração de uma Assembleia de Deus ali em Congonhas, uma cidade cerca de 40 minutos de Belo Horizonte. Ao chegar naquela cidade, eu pude ver, antes de chegar, havia uma plantação à minha esquerda de cana de açúcar, à minha direita também. Eu olhei pela janela do ônibus e pude ver a força do vento. O vento, senhoras e senhores, chacoalhava a palha para um lado e para o outro. Se o vento viesse da esquerda para a direita, as palhas se debruçavam pela força do vento. Se o vento viesse da minha direita para a minha esquerda, as palhas também se movia de acordo com a força do vento. Quem é guiado pelo Espírito de Deus não é guiado pelas coisas que os homens dão, ele é guiado por aquilo que Deus manda ele fazer. Nessa manhã Deus está dizendo: andai na minha presença e ser perfeito. Deixa Deus te usar para a glória do nome dele. Um côvado, e diz na Bíblia Sagrada que as águas estavam dando no seu joelho. A palavra joelho na Bíblia Sagrada logo traz a ideia de adoração, de prostrar. Os judeus não se prostravam para reis, os judeus não se prostram para deuses, os judeus não se prostram para ninguém. Mas a Bíblia Sagrada mostra que as pessoas que são devotas a Deus, elas se prostravam a Deus. Quando alguém via a presença de Deus, ela não conseguia ficar em pé. Eu li na Bíblia, irmão, no capítulo número 7 do livro de Daniel, quando Daniel viu o ancião de dia, ele disse que eu caí como morto diante da sua presença. Pedro estava pescando, e quando viu Jesus ressurreto, saiu da embarcação, e quando chegou à praia, ele prostrou no chão em respeito à presença de Deus. No capítulo 3 de Êxodo, está Moisés apacentando as ovelhas do seu sogro, mas quando a sarça se identificou, queimava e não consumia, e revelou que era a presença de Deus, Moisés colocou a cara no chão em respeito à presença dele. Quem pode ficar em pé diante da majestade santa? Mas os crentes se dobram a ele. Não é porque somente ele é grande, não. Nós se dobramos de joelho para reconhecer: aqui na igreja só tem um grande, e o nome dele é Deus. Eu vi nessa manhã uma cena linda, rara de ver. Ao chegar aqui nesse lugar, eu cheguei mais cedo, eu e meu colega Paulo, e quando adentrei o templo, eu vi o pastor orando, os irmãos orando, a recepção foi calorosa. De manhã eu vi os pessoal sentado orando, e daqui a pouco o pastor suspendeu a oração. Quem anda pelo Espírito não vê a oração como sacrifício, mas vê a oração como um prazer de falar com Deus, colocar em cena. Irmãos, atenção, os judeus oram 3 vezes ao dia, pela manhã, meio-dia e à noite. Antes da noite chegar, eles oram. Os muçulmanos, por sua vez, oram 5 vezes pelo dia. Mas é a igreja, irmão Jean. Eu estava lendo a Bíblia, no capítulo 5 da primeira epístola de Paulo a Tessalonicense, o verso 23, Paulo diz que a igreja, ela ora sem cessar, é todo momento. E aonde a igreja ora, irmão, até fora de festa, Deus se manifesta através do seu poder. Não precisa de pregador, cantor, instrumentista, banda ou ministério. Aonde a igreja ora, tem a glória de Deus pairada nela. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus quer
Se você for falar, observe. Alguém pode até me perguntar, irmão Jean, antes de eu falar, Deus sabe sim. E está no Salmo de número 139, verso 4. Antes que uma palavra chegue à minha boca, eis que o Senhor tudo sabe. Está escrito na Bíblia, no capítulo 9 do livro de Jeremias: eu sou o Senhor, eu esquadrinho o coração e sondo os rins. A Bíblia sabe que Deus conhece tudo. Em Deuteronômio, no livro de Hebreus, capítulo 4, verso 13, está escrito: todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós iremos tratar, porque Deus sabe de todas as coisas. Então pergunto eu, baseado nesses versículos, já que Deus sabe com antecedência o que eu vou falar, por que então eu deveria orar a Deus, já que Ele sabe de tudo? É uma boa pergunta. Para toda boa pergunta é necessária uma boa resposta, e quem vai responder é o próprio Deus. Quem recomenda, quem pede para a gente buscar a Ele é Deus. Está escrito na Bíblia, no livro de Isaías 55, verso de número 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-me enquanto está perto. Na Bíblia Sagrada mostra que Deus usa o profeta Jeremias, no capítulo 33, o verso 3, dizendo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabe. Sabe quem foi que ensinou ao discípulo a oração do Pai Nosso? Foi Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Senhoras e senhores, Jesus é mais santo que a gente, nunca pecou. Atenção nessa noite, nessa manhã, eu vou citar uma frase de Charles Spurgeon, um grande pregador na inglês, que ele disse o seguinte: Deus só teve um filho que nunca pecou na face da terra, mas todos os filhos de Deus, esses passaram por provação. A pergunta é: quem é que nessa terra nunca passou por provação? Mas Jesus, mesmo sendo santo, ele tinha seus momentos de oração. Então para nós fica a lição. Eu sei que Deus sabe, mas quem precisa falar com Deus sou eu. Eu vou orar a Ele e Ele moverá os céus e a terra ao meu favor. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Deus vem preparando surpresa para você. Gente, no 3, vou contar até 3 e Deus seu melhor. Glória para Jesus. 1, 2, 3 e... Gente, já está na hora de terminar. Eu vou correr aqui, sabe, gente, para terminar a mensagem, para não se estender muito. Mas eu estou perguntando a mim mesmo. Da outra vez que eu estive aqui, eu fiz essa pergunta e eu vou repetir. Eu olho para os olhos dos irmãos, eu estou falando tão rápido, falando tantas coisas, e pastor presidente, eu fico me perguntando: será que os irmãos estão entendendo a mensagem? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Amém. Dá para continuar? Amém. Dá para continuar? Aleluia. Então, pessoal, presta atenção. Quando alguém vai comer um pão, não pode comer um pão inteiro, vai comer pelos pedaços. Você vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Quem come um pão inteiro pode trazer duas coisas: mal-estar ou falecimento. Mas a pessoa vai comendo aos poucos. Então, vai comendo aos poucos aí. Mas eu sei de uma coisa: quem gostar, come muito. Quem não gostar, come pouco. Mas come desse pão nessa manhã. Aqui nessa manhã nós temos dois tipos de diácono. Dois tipos de diácono. O diácono que serve o pão da ceia e o diácono que serve o pão que desce do céu. E esses são nós, pastores. E aqui que estão presentes é o que ministra o pão que vem do céu, que Deus dá para alimentar esse povo aqui nesse lugar. Observe então que as pessoas dão glórias a Deus, aleluia. Eu vejo que esse pessoal foi um pessoal animado. E quando eu olho para uma casa como essa, logo eu entendo e interpreto pelas ações pelas quais eu estou vendo aqui nesse lugar, que esse pessoal são bem treinados. Pode haver rebelde, pode ser, mas não é falta de ensinamento aqui não, porque nessa casa tem pão e está comendo todo dia. E crente que come pão todo dia é animado como esse pessoal. Você concorda? Concorda, irmão Jean? Abre a boca ali e responde dele. E viu umas 1000 côvados e a água dava no seu lombo.
Observe que a palavra lombo na Bíblia Sagrada, a gente leva isso de qualquer maneira. A palavra lombo para os judeus tem a ideia de estar preparado, de estar pronto. Quando abre a Bíblia, no capítulo 12, o verso 11 de Êxodo, está Moisés que recebeu uma ordem de Deus dizendo: essa noite, hoje mesmo, vos tirarei do Egito. Então Moisés orienta toda a nação de Israel: de matai um cordeiro e colocai sangue na porta, porque essa noite o meu anjo passará sobre o Egito, e aonde não tiver sangue na porta, eu vou matar as pessoas. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, no capítulo 12 do livro de Êxodo, o sinal tem, naquele sinal do sangue, tem 3 mensagens, pastor aqui. Há uma mensagem para Israel: a Israel que tem aliança com Deus deve ter sangue na porta, para que o anjo não adentre a casa. Segundo, para fazer diferença para o anjo que vai passar a noite, qual é a casa que tem cordeiro e a casa que não tem cordeiro. A casa que tem cordeiro, o anjo da morte não entra, mas a casa que não tem sangue no cordeiro, aquele matador entra e mata o primogênito. E terceiro, para mostrar para Deus, a nação que tem compromisso, casa que tem sangue, está dizendo: essa casa que tem aliança com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A boca fala do que o coração está? A boca fala do que o coração está? Aleluia. E pessoal, eu vou ensinar um segredo a vocês aqui nessa manhã. Crente pentecostal é igual locomotiva a vapor. Como seria isso, irmão Jean? Locomotiva a vapor é o seguinte: coloca fogo nas primeiras brasas, depois coloca carvão, coloca mais carvão, e a locomotiva vai fazendo mais carvão, mais carvão, bota mais carvão, sai de baixo, só vai parar na outra estação. Eu não entendi, irmão Jean. Quanto mais o culto vai dizendo glória, 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 vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo fogo, e a casa pega fogo pelo glória que desce daqui, desce de lá, e a manifestação de Deus é poderosa. De cintura, como eu acabei de falar, o pessoal cingiu o vosso lombo, estava com o cajado na mão e alpacas nos pés. A Bíblia mostra aqui no livro de Joel, no capítulo número 3, no versículo 2 diz: rasgai o vosso vestido, cingi os vossos lombos. Ele está dizendo: preparai o caminho. Eu li na Bíblia, na primeira epístola de Pedro, dizendo: vigiai, cingi o vosso lombo, porque Jesus está próximo. Aqui para nós o Espírito de Deus está como aquelas virgens: 5 tinham azeite e 5 não tinham azeite de reserva. A meia-noite chegou, mas só quem tinha azeite de reserva pôde entrar na caravana. Aqui nesta manhã o Espírito de Deus se move sobre esse ambiente para nos despertarmos, para nós ficarmos atentos. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. O peregrino tem 3 características: ele fala segundo o seu idioma, ele veste segundo o seu idioma, e ele tem saudade da sua pátria. Igreja, nós estamos passando a temporada aqui. O Espírito de Deus, ele não vai deixar-nos caído, prostrado não. Nesta manhã, o Espírito de Deus está jogando sobre nós para restaurar a nossa comunhão com Ele. Aleluia. Irmãos, aqui no Brasil não tem pâmela. Essa é uma fruta que é uma delícia, e através dessa fruta em Israel se faz o mel. Só que quem planta não chupa da fruta, só geração posterior, porque segundo os entendidos na área, leva cerca de 100 anos para dar frutos. Mas quem come hoje ou desfruta dessa fruta, alguém plantou lá no passado para que essa pessoa hoje possa desfrutar dessas coisas. Segundo, quem chupa essa fruta tem que ter o hábito de, depois de chupar, cavar um buraco e plantar. Para quê? Para que a geração futura também desfrute
desse mesmo prazer dessa fruta. Irmão Jean, então fique ligado na visão agora que eu vou te dar. Fica ligado. Meus irmãos, esses irmãos, com todo o respeito que eu tenho a eles aqui, eles estão plantando nesses jovens aqui, para que na segunda geração não falte profeta e fale sobre essa casa. Quando você chegar lá na frente, lembra desses irmãos que estão investindo em você. Eu tenho uma notícia para você nessa manhã. Qual é, irmão Jean? O Espírito de Deus está te investindo. Você não vai parar. Eu só tenho agora 10 minutos para terminar a mensagem e devolver o microfone. Minha santa, se prepara aí que Jesus vai falar ainda através da sua vida. E ele diz que mediu mais 1000 côvados e a água sai da sua cintura e ele não consegue mais andar sobre a água. É água profunda que ele tem que ser andado. Então veja a sequência. Primeiro a água está dando nos seus artelhos, depois no seu joelho, depois na sua cintura. E agora a água é tão profunda, senhoras e senhores, que não dá mais para caminhar. Quando eu vou na praia, quando eu vou no sítio, tem 2 tipos de grupo. O primeiro grupo fica sentado na borda da piscina, está fazendo o sol que for, na praia, na piscina ou no rio, assistindo as pessoas tomando banho. A gente chega molhado e diz: fulano, a água está tão gostosa, venha dar um mergulho. E lá ele responde dizendo: não, eu gosto simplesmente de ficar na borda do rio, apreciando as pessoas a tomar banho ou na praia. Tem gente, senhoras e senhores, que quando a onda chega, ele dá passo para trás, não quer molhar nem a sola dos pés. Mas tem outro grupo não, que só sai da água depois que dá fome, dá sede ou o frio chega. Eu sou do segundo grupo. Eu não vou para a praia, para rio, para piscina, para ficar vendo aquela coisa maravilhosa azulada lá, me chamando para mergulhar e eu ficar assistindo. Não, senhoras e senhores, eu vou para mergulhar. Sabe o que é isso, pastor Genival? Tem crente na igreja que fica assistindo o outro mergulhar na água do Espírito. Não sou eu não, mas já tem outro. Eu só saio daqui depois que Deus me encher. Vocês estão me dando. Quando alguém está muito pesado que vai subir a ladeira, alguém que tem uma ponderância na frente, algumas pessoas ficam atrás e dizem: vai fulano, eu vou te ajudar a subir a barreira. Ele pesado, a gente vai empurrando ele. Semelhantemente eu estou aqui com os irmãos, sendo ajudado para pregar. Um dá glória a Deus, outro dá aleluia, e a casa toda recebe a graça de Deus. Veja só, senhoras e senhores, um texto da Bíblia Sagrada muito conhecido dos irmãos. O livro de Efésios, capítulo 5, e o verso 18 está escrito assim: não vos embriagueis com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, analise esse texto, vejam bem. Primeiro, o texto está dizendo assim: enchei-vos do Espírito Santo. Ele não está no singular, ele está no plural. Logo entendo que ser cheio do Espírito Santo não somente se aplica a mim e aos irmãos que estão aqui. Ser cheio do Espírito Santo é para todas as pessoas que desejam ser cheio do Espírito Santo. Oi, irmãos. Na minha casa nós temos muito baldes. Eu tenho um balde de 100, eu tenho um balde de 50 litros. E eu coloco, toda vez que está a formação de chuva, eu coloco nas pingueiras. E quando a chuva cai, ele enche por causa de uma pingueira só. A noite toda, tique. Quando eu levanto pela manhã, se o balde não tiver pelo meio, ele está todo cheio. Então eu recolho a água da chuva através de pingueira. Um dia, senhoras e senhores, eu estava fazendo uma atividade e pedi para que a minha amada esposa colocasse o balde na pingueira. Ela colocou os baldes na pingueira. Pela manhã, a noite toda choveu. Quando eu levantei pela manhã, abri a porta da cozinha e fui ver os baldes. Não é que os baldes estavam vazios, senhoras e senhores. Então me perguntei: mas choveu a noite toda, os baldes estão ali com a boca virada para o céu e não encheu. Mas o que foi que houve? Então, pastor, fui dar uma olhada
e vi que o balde estava mesmo a boca para cima, mas fora da pingueira. A pingueira choveu toda a noite, mas o balde não está na pingueira. Irmão, já não estou entendendo nada. A quem vem para a igreja deve dizer: Senhor, eu também quero ficar na pingueira, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Fulano não quer, mas eu quero. A minha pergunta é: quem vai mergulhar no rio nessa manhã? Glória a Deus! Amém. Oh, minha irmã, vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus, senão o pessoal não vai almoçar hoje, não. Eu quero fazer uma oração por vocês. Vocês podem ficar de pé nessa manhã. Aleluia, aleluia. Oh,